Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos nos debruçar nessa noite em apenas 7 versos. Mateus, capítulo de número 17, nós vamos ler do verso 24 até o verso de número 27. Hoje é culto de ceia do Senhor. Então eu peço para que você prepare o seu coração para este momento, para que o Senhor venha se revelar a nós nessa união espiritual que nós temos com Ele no elemento do pão e do vinho. Vá preparando o seu coração para isso. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Vamos orar a Deus, ao Senhor. Pai, uma vez mais nós vamos a Ti em oração e queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração através da exposição das Escrituras. Ó eterno Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa alma, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, ó Deus, as nossas faculdades, a fim de compreender a Tua verdade. Ó Deus, só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Só o Senhor pode fazer com que possamos, ó Deus, Te cultuar como convém, da maneira correta, da maneira devida. Então, por favor, venha fazer isso para a glória do Teu nome. Não permita, ó Deus, que os meus irmãos venham se distrair, ó Deus, com coisas, Pai, banais para este momento, mas que o coração e a mente estejam aqui, Senhor, neste momento, no momento do culto. Por favor, ó Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar tão somente o Teu Evangelho. É assim que eu oro, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, ó Santo Deus. É assim que nós oramos, dizendo amém. Chegamos nos últimos versos do capítulo de número 17 do Evangelho de Mateus. Nós abrimos este capítulo falando acerca da glória de Cristo no alto monte. E agora nós vamos fechar falando da glória de Cristo na pescaria de Pedro, a fim de pagar impostos de Pedro e impostos da pessoa de Cristo Jesus. Depois do tumulto, ali no sopé do Monte Hermon, Jesus e seus discípulos, eles voltam agora para a cidade de Cafarnaum, na Galileia. A sua peregrinação nas cercanias
gentílicas estava chegando ao fim. A missão transcultural de Cristo nas terras de gentios chegou ao fim. É hora agora de voltar para casa. É hora de deixar Cesareia de Filipe e voltar para dentro do arraial de Israel. É momento agora de se aproximar da cruz, se aproximar da consumação da sua obra. E de fato, a consumação da sua obra, ela vem se aproximando em passos largos. No caminho de volta, Jesus e os seus discípulos, eles chegam então à grande cidade de Cafarnaum. Cidade esta que Jesus e os seus discípulos ficaram ausentes por um grande momento. Ficaram ausentes por um longo tempo. E a grande cidade de Cafarnaum foi uma cidade onde Cristo ele demonstrou por demais, meus irmãos, a glória dos seus sinais, a glória dos seus milagres. Foi na cidade de Cafarnaum onde ele conseguiu produzir, onde ele operou grandes os seus sinais, suas maravilhas, seus milagres. Por exemplo, foi na cidade de Cafarnaum que Jesus curou o servo do centurião romano, Mateus capítulo 8. Foi nessa cidade onde ele curou a sogra de Pedro. Foi nessa cidade onde Jesus expulsou um espírito imundo de um homem, Marcos capítulo de número 1. Foi nessa cidade onde Jesus, ele curou um paralítico que desceu do telhado, com a ajuda dos seus amigos, Marcos capítulo 2, verso 4. Foi nessa cidade onde Jesus ele curou o filho de um homem nobre, João capítulo 4, verso 46. E fez tantos outros milagres, maravilhosos, extraordinários, ao ponto dele chegar em Mateus capítulo de número 11, o próprio Jesus, então ele dá uma palavra de exortação à cidade de Cafarnaum. Porque a cidade de Cafarnaum, ela foi por demais presenteada por sinais e maravilhas. Jesus disse em Mateus capítulo 11, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, achas mesmo que subirás até os céus? Não, você vai descer até o inferno, até o Hades. Você não vai subir aos céus, você vai descer. Porque se os milagres que eu fiz aqui tivesse sido feito em Sodoma, ela estaria presente até o momento. Portanto, aquela cidade ela foi bombardeada com muitos milagres, com muitos sinais de Cristo Jesus. A cidade de Cafarnaum era uma cidade grande, litorânea, estratégica do ponto de vista alfandegária. Ou seja, na porta da entrada e saída da cidade havia uma mesa de coletoria, com cobradores de impostos, uma espécie de uma grande alfândega, cobrando impostos de quem entra, de quem sai. E o evangelista Mateus, então, ele vai narrar o milagre do texto que nós lemos nessa noite. É o texto onde Jesus, ele pagou o seu tributo, pagou o seu imposto, através de um milagre extraordinário. E lembremos, meus irmãos, dos 12 apóstolos, qual o único apóstolo de Cristo Jesus era cobrador de impostos? Quem? Mateus. E é justamente Mateus o único evangelista que vai narrar este milagre. É bem provável que este milagre, por acontecer dentro de uma área onde Mateus conhecia muito bem, que era o tributo, era o imposto, era a taxação, aquilo ali ficou por demais, então, impregnado na sua memória. E Mateus, então, o evangelista, o ex-cobrador de impostos, é o único evangelista a narrar este milagre maravilhoso. E aí, através da ótica do evangelista Mateus, eu quero ver com os irmãos duas verdades acerca do Cristo glorioso.
do Cristo Rei, do Cristo soberano. Como a pessoa de Cristo é apresentada a nós nesses 4 versos. O evangelista Mateus vai nos dar pelo menos 2 grandes divisões, 2 grandes verdades acerca da pessoa de Cristo Rei. Primeira verdade, entre o verso 24 ao verso 26, Cristo é o Rei onisciente. Cristo é o Rei onisciente, é o Deus que tem todo o conhecimento, que tem toda a ciência. Veja comigo como é que começa o verso de número 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos do templo de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Jesus e seus discípulos chegam a Cafarnaum e eles são surpreendidos. Por quem? Cobradores de impostos. Por cobradores de impostos. Eles passaram por aquela mesa de coletoria. É bem provável que Pedro ficou juntamente com Mateus. E Jesus se dirigiu então, para onde? Para uma casa. Possivelmente a casa do apóstolo Pedro, pois Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Jesus vai para a casa de Pedro, juntamente com os outros apóstolos, e ficou ali presente Mateus, que viu tudo o que aconteceu, e também o apóstolo Pedro. Os cobradores de impostos chegam à pessoa de Pedro e lhe fazem uma pergunta: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Não paga o imposto de 2 dracmas? E a primeira pergunta que nós devemos fazer para nos situar no texto é: que imposto é este? Que tributo é este? Que taxação é esta? E de fato, meus irmãos, nós brasileiros, nós sabemos muito acerca de imposto. Talvez não sabemos muito, mas nós pagamos muitos impostos. Muitos. E aí eu relacionei alguns aqui. Alguns, bem pouquinhos. Nós pagamos o IOF, nós pagamos o IPI, nós pagamos o IRPF, ITR, o CID, o CONFINS, o CPMF, o CSLL, o FGTS, o INSS, o PIS, o PASEP, o ICMS, o IPVA, o ITCMS, o ITMCMD, o IPTU, o ISS, o ITBI. E eu parei por aqui para não falar o meu sermão inteiro acerca de imposto. São muitos, nós pagamos muitos impostos. Muitos impostos. Ou seja, de imposto nós sabemos bastante, conhecemos alguns, pagamos muitos. Mas que imposto é este? Na época de Jesus, nós podemos ver que havia alguns impostos que deveriam ser pagos. Havia aqueles impostos romanos, por exemplo, este é o imposto que você vai ver lá em Mateus capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, onde Jesus vai dizer: o que é de César, dê a César. Este é o imposto romano, é a taxação cuja moeda vai para os cofres romanos. E nós temos então outros impostos, por exemplo, este imposto que é chamado de o imposto do templo, o imposto de 2 dracmas. Este imposto nada tinha a ver com o imposto romano. A religião judaica, nesta época aqui, ela era uma religião que nós poderíamos chamar de religio lícita, ou seja, era uma religião lícita, uma religião legal. Havia por parte dos romanos uma autorização para que os judeus, os sacerdotes, viessem então a fazer as suas atividades religiosas. E na nação de Israel,
havia um imposto, que era o imposto de 2 dracmas. O imposto chamado de o imposto de redenção, o imposto da alma, o pagamento de redenção. Onde nós podemos ver este imposto? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Não precisa abrir, mas eu quero ler Êxodo capítulo 30, verso 12 ao verso 14, onde este imposto ele é instituído. Por quem? Pelo próprio Deus. E aí nós temos alguns liberais, né? Temos alguns liberais que pensam assim, Deus instituiu um imposto? Sim, instituiu um imposto. Êxodo capítulo 30, verso 12 ao verso 14, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um terá que pagar ao Senhor um preço de resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 dracmas, com base no padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas é uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres com menos do que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor, em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Portanto, veja comigo que este imposto aqui, ele era um imposto que era chamado de o dinheiro da redenção, o resgate da alma, que todo israelita acima de 20 anos deveria então pagar. Era um imposto do templo. E qual era a razão então deste imposto? Qual era a finalidade deste imposto? A manutenção do templo. Obviamente que no caso de Êxodo, a manutenção do tabernáculo. O sustento pastoral, por exemplo, dos sacerdotes, dos levitas. A manutenção daquela grande tenda do encontro. Quando aquela tenda transformou-se num templo feito de alvenaria, este imposto ele tinha como finalidade a manutenção do mesmo. Possíveis reformas, por exemplo. A preservação da continuidade das atividades religiosas. Quando este imposto ele foi instituído, ele tinha um valor de meio ciclo. Meio ciclo. Moeda do povo de Deus. Chegamos então, na época de Cristo Jesus, ainda estava circulando uma moeda grega, chamada dracma. Convertido então para essa moeda grega, o pagamento para a manutenção do templo foi instituído por 2 dracmas. Então veja que Pedro, ele é surpreendido então por esses cobradores de impostos, com uma pergunta: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E aí uma segunda pergunta nós devemos fazer aqui: por que os cobradores de impostos não fizeram essa pergunta a Jesus? Por que não procuraram o mestre a fim de perguntar a ele acerca se ele pagava ou não esses tributos e estas taxas? Nós temos algumas possibilidades. Primeiro, Jesus não estava presente. Ele passou direto da mesa coletora, ficou Pedro, e Pedro então foi abordado por esses cobradores de impostos. Segundo,
Os cobradores de impostos possivelmente tinham um conhecimento daquela rivalidade que Jesus tinha com os fariseus, por conta do legalismo farisaico, dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Jesus, por vezes estava ali divergindo desses homens acerca da lei e da tradição dos homens. E aí, possivelmente, os cobradores de impostos ficaram em dúvida, será que ele paga? Porque ele realmente é um homem revolucionário. É um homem que está trazendo aí uma nova concepção da lei do Senhor e da tradição do povo. Será que ele ainda paga? Pedro, vem cá. Pedro, como representante dos apóstolos, então, ele é abordado por esses cobradores de impostos. E Pedro, ele é muito objetivo aqui. Pedro, ele não hesitou em nenhum momento de responder essa pergunta. Pedro foi rápido no gatilho, não respirou fundo, não pensou, não desejou levar esta pergunta ao mestre. Simplesmente deu uma resposta curta, direta e sobre algo que é de foro privado. Haja vista que a pergunta estava relacionada com a pessoa de Cristo Jesus. Sim, o meu mestre paga. Ele paga imposto, sim, todos eles. Ele paga esse imposto aí do templo também. Pedro sai daquela mesa de coletoria, se dirige para uma casa, bem provável a sua. Mateus capítulo 8 nos diz que Pedro tinha uma casa ali em Cafarnaum. E Pedro, então, ele é surpreendido novamente por uma outra pergunta. Agora, uma pergunta vindo da pessoa de Cristo Jesus. Perceba comigo que Cristo, ele é o Rei onisciente, meus irmãos. Ele é o Deus de toda a ciência. É o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que não precisa estar presente na mesa da coletoria para saber exatamente o que estava acontecendo ali. A pergunta dos cobradores de impostos, tal como a resposta de Pedro. Pedro chega, entra dentro de casa e ele é surpreendido. Veja que interessante. Quando Pedro entrou em casa, verso 25, Jesus foi o primeiro a falar. Possivelmente Pedro chegou ali tentando falar, vou falar com Jesus, vou falar que eu tive um encontro agora com os cobradores de impostos. Mas o texto diz que Jesus foi o primeiro a falar. Pedro, Simão, eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é esta: os reis da terra, eles cobram impostos, tributos dos seus próprios filhos ou eles cobram dos outros? Parece que eu consigo ver Pedro nesse momento, constrangido, numa situação, perturbadora. Sabe aquele momento, aqueles segundos assim que você pensa assim, falei besteira, e agora? Aí Pedro entende, a pergunta e ele responde, honestamente. Ele não cobra dos filhos. Os reis cobram dos outros. Aí Jesus concorda, então, os filhos são isentos. Portanto, os filhos são isentos. O que Jesus deseja falar aqui? Que ele é isento desse imposto. Que ele não precisa pagar este imposto. Que não há necessidade nem na sua pessoa, na sua natureza, de pagar este imposto.
essa taxação. Antes então que Pedro viesse a abrir a sua boca, Jesus lhe faz uma pergunta muito cirúrgica, a fim de que Pedro então viesse a compreender algumas verdades, não tão somente do imposto, mas principalmente verdades acerca da pessoa de Cristo Jesus. Se Jesus é isento deste imposto, a pergunta é, por que ele é isento? Todos acima de 20 anos deveriam pagar este imposto. E é bem provável, abrindo um parênteses aqui, que somente Pedro e Cristo Jesus eram maiores de 20 anos. Tinha idade, né? Superior a 20 anos. É bem provável que os demais ali, tinha alguns apóstolos que realmente eram bem jovens. Mas é somente uma conjecturação, nada mais acerca disso. Que verdades Cristo deseja então ensinar ao coração de Pedro? Uma verdade acerca da sua pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. E como a pessoa de Cristo Jesus está relacionada então à isenção desses impostos. Ora, Cristo é o Filho de Deus, não filho por adoção, como os irmãos estão aprendendo aqui na EBD, mas um filho legítimo, um filho da mesma natureza. E por isso, como Filho de Deus, ele está isento da taxação, do imposto ao templo, pois o templo é o templo de Deus. Cristo é o Filho de Deus e por isso isento de tais impostos, de tais taxações. Se o imposto lhe foi instituído pelo próprio Deus, em Êxodo capítulo 32, logo, Cristo, sendo Filho de Deus, está fora de pagar tais impostos. Haja vista que os reis não cobram impostos dos seus filhos, dos príncipes. Cobram impostos de outros. Portanto, esse texto fala-nos acerca da pessoa de Cristo, a pessoa da filiação de Cristo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Contudo, essa resposta de Jesus, apontando que os filhos estão isentos de pagar impostos aos seus pais, que são reis, também nos fala acerca da sua natureza. Sabemos que Cristo é Filho de Deus. Contudo, e a natureza deste Filho de Deus? Como ela é? Cristo possui uma natureza superior em honra, em glória, uma natureza superior ao templo. Cristo é maior do que o templo. Cristo ele não precisa pagar um imposto ao templo, porque ele é superior ao templo. Ele mesmo nos disse em Mateus capítulo 12, verso de número 6, uma verdade eu vos digo, eis aqui aquele que é maior do que o templo, aquele que é superior ao templo. E obviamente aquele que é superior aos outros não precisa pagar impostos àqueles que estão embaixo, haja vista que ele é superior. Por que nós, cidadãos comuns, nós pagamos impostos ao Estado? Porque o Estado está sob nós, ele está acima de nós. Nós não vivemos numa nação liberal, num país liberal. Vivemos num país com uma forte tendência ao socialismo, ao Estado grande. Sendo o Estado grande e superior aos cidadãos comuns, o Estado, ele se coloca como este soberano, como alguém que está acima, cobrando-nos impostos. Ora, Cristo é superior ao templo. Portanto, ele não precisa pagar
este imposto ao templo? Porque o templo é inferior a Cristo Jesus, simples assim. Abrindo aqui um parênteses, meus irmãos, para a nossa compreensão. Nós temos várias leis sendo tramitadas no Congresso acerca da taxação de impostos de igrejas católicas e igrejas evangélicas. Sabe por que isso é antibíblico? Sabe por que isso é antibíblico? Porque uma vez que o Estado requer impostos da igreja, ele está se colocando acima do Senhor Deus. Ele está se colocando acima do nosso Deus soberano. Quando o Estado, por exemplo, cobra impostos de nós, cidadãos comuns, ele está dizendo a nós: reconheça a minha existência sobre vocês. Reconheça a minha existência acima de vocês. Vocês são taxados, eu não, vocês são. E obviamente que acima da igreja, nós não temos como soberano o Estado, nós temos o Senhor Deus. Portanto, pagar impostos ao Estado é reconhecer o Estado como soberano acima da igreja, e isto é antibíblico. Antibíblico. Mas voltando aqui, como nós podemos ver a natureza de Cristo sendo uma natureza superior ao templo de Deus? Uma natureza superior ao tabernáculo? Por que Cristo está acima do templo? Haja vista que ele não precisa pagar impostos. No templo, meus irmãos, Deus visitava o sacerdote uma vez por ano, esporadicamente, num quartinho, num lugar chamado os Santos dos Santos. Em Cristo Jesus, aquele que é maior do que o templo, Deus visita os homens, tornando-os a sua habitação. No templo eram oferecidos sacrifícios anuais para expiação de pecados. Em Cristo Jesus, o sacrifício ele é feito de uma vez por todas. No templo, os homens davam a sua propiciação a Deus. Em Cristo, é Deus oferecendo a sua própria propiciação a Ele mesmo. No templo, os sacrifícios simplesmente cobriam o pecado. Em Cristo Jesus, esses pecados são totalmente removidos. O templo, ele era feito de alvenaria, inclusive no ano 70 foi destruído, e está destruído até o dia de hoje. Cristo Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Portanto, a natureza de Cristo Jesus é uma natureza em glória, em louvor superior ao templo. Está acima do templo. Aí Pedro, então, parece que ele entendeu aqui a pergunta de Jesus e por isso respondeu: sim, os reis cobram dos outros. Jesus, matou a charada, então os filhos estão isentos. Os filhos estão isentos desses impostos. Você entendeu, Pedro? Portanto, esta primeira verdade acerca de Cristo nos ensina acerca do Cristo onisciente, o Cristo elevado, o Cristo exaltado, o Cristo que está acima de tudo, de todos os homens, de todos os anjos, de todos os templos. Os irmãos lembram da visão de João no Apocalipse? Não me recordo agora o capítulo e o versículo, mas João lhe descreve a Nova Jerusalém, e ele vai dizer: eu andei na Nova Jerusalém, eu olhei para um lado, olhei para o outro,
eu não vi santuário. Eu não vi templo. E aí João, ele descreve, pois o Cordeiro de Deus é o templo do seu povo. Que coisa maravilhosa. Cristo é o Rei onisciente. Segunda verdade está no verso 27. Cristo é o Rei onipotente. A partir do verso 27 nós podemos ler: mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Meus irmãos, nós temos muitas maneiras de pagar impostos. Você pode recorrer a um contador, você pode recorrer, por vezes, a uma casa lotérica, levar ali um bloquinho pagando aquele seu imposto. Você pode recorrer à própria folha de pagamento para que esses impostos venham, então, ali taxados. Mas alguém aqui já pagou imposto dessa forma aqui? Jogando um anzol, pegando um peixe, você abre a boca do peixe, está ali o dinheiro, exatamente do seu imposto. Somente Cristo pode fazer isso, meus irmãos, pois Cristo é Rei. Cristo é o Rei onisciente, Cristo é o Rei onipotente. Mas quando nós falamos acerca de Rei, que tipo de reinado é esse do nosso Cristo, o Rei? Que tipo de reinado é este do Cristo soberano? Em outra pergunta, né? Que tipo de rei Cristo é? O texto nos responde: um rei pobre. Isso mesmo. Um rei pobre. Veja aqui que ele precisa, ou melhor, ele não precisa pagar impostos, mas para não escandalizar os cobradores de impostos, ele vai pagar. Note comigo que ele não tem uma moeda de 2 dracmas no bolso. Não tem. O reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Entenda isso. É um reino de cabeça para baixo. Cristo é o Rei de todo o universo. Dono de toda a glória do universo. Dono de todo o ouro, de toda a prata. Que havia em todas as minas e que ainda há em muitas minas ali que não foram descobertas. Possivelmente montanhas de ouro, montanhas de prata. Cristo é dono de tudo isso. Contudo, neste mesmo verso, este mesmo Deus, Rei de todo o universo, não tinha no bolso uma moeda de 2 dracmas. Que rei é este? Um rei de um reino invertido. Um rei tão poderoso em glória, ao mesmo tempo que é tão simples como um homem pobre. Perceba comigo também a compaixão de Cristo pelos pecadores. Quais? Os cobradores de impostos. Qual foi a finalidade desse milagre de Cristo? Não escandalizar os cobradores de impostos. Diz o texto. Mas para não escandalizá-los. Quem? Os cobradores. Possivelmente 2 ali que estavam à mesa da coletoria. 2 homens. Mas para não escandalizá-los, Deus ele operou um grande milagre.
E veja comigo que este milagre é o único milagre de Cristo Jesus envolvendo dinheiro. É o único milagre de Cristo Jesus que ele opera para o benefício dele. E olha que Cristo estava isento deste imposto. É para não escandalizar os cobradores. É a compaixão de Cristo Jesus por esses homens. Ele abre mão da isenção desses impostos, ele renuncia os seus direitos, porque ele é um Cristo compassivo e ama os pecadores. Outra coisa que nos chama a atenção, você vê que 4 versos, né? Parece que as verdades vão saltando do texto. Outra coisa que nos chama a atenção, o evangelista não narra o acontecimento, ele narra a ordem de Cristo Jesus. Ele narra a ordem de Cristo Jesus a Pedro, mas não diz que aconteceu. Mas como nós sabemos que aconteceu? Porque Cristo mandou. Basta a palavra de Cristo. Basta a ordem de Cristo. Mateus não precisa dizer, olha, aconteceu da mesma forma que Cristo assim ordenou a Pedro. Não. Basta nos saber que Cristo ordenou Pedro a fazer. E nós sabemos que isto aconteceu. Porque Cristo é Rei. Cristo é soberano. Senhor de todas as coisas e reina com a sua palavra. Ele não pode mentir, ele não pode falhar. Sabemos que aconteceu simplesmente pela ordem de Cristo Jesus. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é a complexidade deste milagre. Porque veja, meus irmãos, que esse milagre ele não foi feito somente dentro da esfera da natureza, da criação, mas dentro de um desenrolar de muitos acontecimentos, de muitos eventos pormenores que foi então fazendo com que este milagre aqui acontecesse. Por exemplo, primeiro, alguém teve que perder uma moeda no Mar da Galileia. Talvez um dia antes, talvez uma semana antes, talvez anos antes, alguém estava passando por ali, indo de uma margem para outra, minha carteira caiu. Caiu. Depois você tem então um peixe que vai pegar essa moeda e não vai engolir essa moeda. O peixe vai ficar com a moeda presa na boca. Logo depois você tem a ordem de Cristo. Pedro pega um anzol, vai até o meio do mar, joga ali aquele anzol, espera o peixe fisgar, e é justamente aquele peixe. O peixe que pegou aqui aquela moedinha. Que coisa impressionante é essa? Que acontecimentos maravilhosos foram esses aqui. A complexidade desse milagre é por demais extraordinário. Pedro lança o seu anzol, pega aquele peixe, abre-lhe a boca, retira dali uma moeda de 4 dracmas, 4, exatamente o valor do imposto de Pedro e o imposto de Cristo Jesus. Haja vista que cada um pagava 2 dracmas, uma moeda pelos dois. Pedro retira, vai até a mesa da coletoria e paga esses impostos. E aí aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós.
algumas aplicações para nós. Algumas aplicações acerca deste texto que nos revela o Cristo onisciente e o Cristo onipotente. Primeira aplicação: como você tem usado a sua liberdade em Cristo Jesus? De que forma você tem usado os seus direitos, a sua liberdade que você ganhou em Cristo Jesus? Como é que você transita no mundo dos pecadores? Por que eu pergunto isso? Porque Cristo, ainda que não precisasse pagar estes impostos, ainda assim Ele pagou, a fim de que homens não viessem a pecar. Como? Fechando o coração para o Evangelho de Deus, fechando o coração para uma palavra, escandalizando o coração desses homens ao tal ponto deles pecarem contra o próprio Deus, maquinando e pensando coisas negativas acerca de Cristo Jesus. Está aí um homem aí, que está subornando impostos, está roubando do templo. A finalidade desse milagre foi para que esses homens não viessem a se escandalizar. Cristo, Ele coloca os seus direitos, a sua liberdade, Ele cede para que os homens não venham a pecar. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você: como nós temos transitado nesse mundo? Deixa eu ser mais específico. Como é que você tem usado as redes sociais? Para a glória de Deus? Ou para o escândalo dos pecadores? De fato, meus irmãos, a teologia reformada, ela nos abriu os olhos para muitas coisas. Por exemplo, ela nos abriu os olhos para a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade, por exemplo, de transitar neste mundo. Nós não temos a liberdade de se envolver com o pecado deste mundo, mas nós temos a liberdade de transitar neste mundo, ter amigos, incrédulos. Podemos ter amigos incrédulos, colegas de trabalhos incrédulos. Nós podemos, por vezes, usufruir da glória da criação de Deus. Os irmãos já sabem a postura da nossa igreja. Nós não temos problema, por exemplo, com bebidas alcoólicas. Nós não temos problema com isso. Nós temos problema com embriaguez. Nós temos problema com embriaguez. Temos problema quando o cristão, um membro da nossa igreja, usa essa liberdade para o escândalo de outros. Aí você chega aqui, você toma este conhecimento. Poxa, aqui em Cristo Jesus, para a glória dele, eu tenho essa liberdade. Mas você tem outras liberdades também, por exemplo, de orar. Você tem liberdade, por exemplo, de vir à escola bíblica dominical. Coloca lá, nas redes sociais. Por que nós temos essa tendência de chocar? E por trás disso está, meus irmãos, um pressuposto equivocado da teologia reformada. Agora eu tenho liberdade para isso. No texto seguinte de Mateus capítulo 18, por que eu estou sendo incisivo aqui? Mateus capítulo 18, meus irmãos, o texto da semana que vem, Cristo vai dizer o seguinte: se algum homem fizer um desses pequeninos, quem? Os seus discípulos. Era assim que Jesus tratava os seus discípulos. Se alguém de vocês fizer um desses pequeninos pecar, é melhor que você pegue então uma pedra bem pesada
amarre nela uma corda, na outra ponta amarre no pescoço e se jogue no mar. O que Jesus está falando? É melhor que você esteja morto do que ser uma pedra de tropeço para o outro pecar. Ceda direitos, ceda. É um direito seu de beber uma cerveja, de beber um vinho? Obviamente que é. Eu faço isso com a minha família. Eu faço isso com os meus amigos em momentos muito privados da minha vida, principalmente na mesa da minha casa. Mas eu não posso fazer isso para o escândalo de outros, meus irmãos. Haja vista que eu preciso, neste momento, ceder. Eu preciso abnegar desse direito, de mostrar, olha, agora eu posso. Eu não preciso disso. Tenhamos essa convicção. Isso eu falo, usei aqui a bebida alcoólica como um exemplo, mas são tantos outros. São tantos outros. Por vezes uma postagem desnecessária no Facebook, como que se as pessoas estivessem muito preocupadas com aquilo que você está postando. Não estão. Cuidemos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Usemos a nossa liberdade para a glória de Cristo Jesus. Porque nós não podemos perder a nossa autoridade ao pregar o Evangelho. Faça uma boa leitura da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade legalista. Essas liberdades que nós temos, sabemos que o Evangelho nos dá, elas devem ser colocadas e expostas de forma meio que homeopáticas, em doses, muito pequenas, a fim de que você venha ganhar aquele irmão e aquela irmã. Segunda aplicação é que Deus trata com o nosso caráter, não é verdade? Deus trata com o nosso caráter. Deus trata com a nossa vida. Deus trata com as nossas ansiedades. Pedro era pescador, correto? E ele pescava com o quê? Redes. Pedro pescava com redes. Era a profissão do apóstolo Pedro, pescar com redes. E pescar com redes é diferente de pescar com anzol. Quem é acostumado em pegar peixes com redes, não tem muita paciência, né? Não tem ali uma disposição para jogar ali um anzolzinho e pegar um peixe, não tem. E veja que Jesus, ele dá uma ordem a Pedro, para Pedro pescar com anzol, não com rede, anzol. Pedro, vai lá, pega um anzol. Vá até o mar da Galileia e jogue a isca. É bem possível, meus irmãos, é bem possível que aquele peixe não fisgou aquela isca de primeira, não. Não foi tipo minutos, foi algumas horas. Pedro, aprenda a não ser precipitado com as palavras. Pedro, aprenda a ser paciente. Pedro, tenha domínio próprio sobre o seu próprio temperamento, Pedro. Tenha paciência, tenha mansidão, Pedro. Vá aprender a ter todas essas virtudes lá no mar. Jogue o anzol e espere o peixinho fisgar. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem aqui que todos os dias estava envolvido com muitos peixes em redes. Não é do tipo do camarada que gosta de pesca esportiva, né?
paciência, não. Pedro é sanguinão mesmo. Está ali pescando com anzol. Precipitação. Palavras inconsequentes. Pedro vai pescar com anzol. Trazendo para a nossa existência. Nós não temos muitos pescadores aqui, nós temos o Ramon, temos o meu cunhado ali que é pescador, mas como é que nós podemos ver isso nas nossas vidas? Sabe como é que Deus trata o nosso caráter? Nos levando para pescar com anzol. De que forma? Sabe lá no seu trabalho, quando você tem todas as qualificações do mundo, aí você vê um outro sendo promovido no seu lugar sem nenhuma qualificação. Pedro, aprende aí, Pedro. Tenha paciência, tenha mansidão. Aquele sofrimento que nos humilha. Aquele sofrimento que nos coloca para baixo. Aquele trânsito de Joinville, onde pelo menos 11 mil carros por ano são colocados aí constantemente na nossa cidade. E você vê então, os engenheiros, tão bem preparados aí, modificando as ruas assim e colocando então, num verdadeiro caos o trânsito da nossa cidade. Aprende aí, Pedro. Aprenda. Aprenda aí, Pedro, com o salto alto da vizinha de cima, com as marteladas, do vizinho ou da vizinha ali, numa hora inadequada. Aprenda aí. Aprenda, Pedro, com aquele cliente que não te paga. Aprenda. É Cristo tratando com a nossa alma. É Cristo tratando. É Cristo tratando. É Cristo nos ensinando e pregando a nossa alma. Nos falando assim, você tem esses direitos. Você tem o direito de reclamar, mas não faça. Você pode fazer, mas por hora, não faça. Espere. Meus irmãos, quando a gente comprou com muito sacrifício o nosso primeiro carro em 2010, um Renault Cliozinho, usado, 60 vezes de R$430. Não tinha entrada, Fui ali, compramos aquele carro. Na época era um valor que no nosso orçamento pesava consideravelmente, mas precisávamos, por conta do nosso ministério de ir até o sertão e voltar, onde estávamos plantando uma igreja. Peguei o carro e aí o dono da loja, semana que vem a documentação fica pronta, pode vir buscar. Fui na semana seguinte, cadê a documentação? Rapaz, está no despachante. Aí o camarada que me vendeu o carro saiu daquela loja, sumiu, evaporou. Uma outra pessoa entrou, não sabia nada acerca daquela venda para mim. Onde é que está a documentação do carro? Não se sabia mais onde é que estava a documentação do carro. Eu fiquei 1 ano andando com o carro sem documentação. Eu ia lá, meus irmãos, falar com aqueles camaradas ali. E o que aconteceu? Com muita paciência e muita mansidão, eu fui esperando. Poderia simplesmente colocar ali a loja da Renault, em processo, mas eu não fiz. Porque aqueles irmãos que estavam correndo atrás da documentação do carro eram irmãos em Cristo. Eram irmãos em Cristo. E o Evangelho me proíbe levar para o tribunal dos homens questões entre irmãos em Cristo. Estava ali, esperando com muita paciência
depois de 1 ano, essa documentação aparece. Glórias ao Senhor. E assim é a nossa vida. Bem-vindo ao cristianismo. O filósofo, o Nietzsche, ele se considerava um anticristo. Ele se considerava um anticristo. Por quê? O Nietzsche, ele entendia que a maior de todas as virtudes é a coragem. E ele odiava o cristianismo, porque o cristianismo ele prega renúncia. Ele prega a vida na morte. Ele prega contentamento em todos os sentidos. Veja comigo que Jesus era contente com os bolsos vazios. Haja vista que ele sabia que Deus estaria ali preservando a sua vida, preservando a sua existência, cuidando das suas refeições. Ele entendeu, ele encarnou aquela verdade na prática, ao ponto de apontar para as aves dos céus e dizer: olhai as aves dos céus. Mateus capítulo 6. Elas não plantam, elas não semeiam, e eu cuido de todas elas. E vós outros? Vocês não têm um valor maior do que as aves dos céus? Contentamento. O nosso Cristo é o Cristo onisciente, Ele conhece todas as coisas. E é o Cristo onipotente, Ele pode todas as coisas. E uma das coisas que Ele mais deseja fazer é tratar com o meu e com o seu caráter. E para isso, Ele vai usar a forma que Ele desejar usar, inclusive alguns anzóis, para tratar com a nossa vida. Vamos orar.